todos os ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Estadualcast. Hoje estamos aqui com uma entrevista especial com o Thiago, que é um representante da empresa Latos, e a Carol Queiroz, que é representante da empresa Apó Territorial. Eles vão falar um pouco pra gente sobre o plano diretor que vai ser realizado aqui na cidade de Rio Doce, e a gente vai fazer a entrevista para a gente entender como que vai funcionar e ver a visão deles em relação a isso. Mas antes de começar essa entrevista, que promete ter um repertório bem grande e amplo para a nossa conversa, quero apresentar os nossos co-hosts, que é o Riquelme. Fala aí, Riquelme, se apresente. Olá a todos os ouvintes, espero que todos estejam bem. Estou aqui para mais um episódio do podcast. Juntamente com o Riquelme temos também o Olímpio. Se apresente aí, Olímpio. Olá a todos os ouvintes, tudo bem com vocês? Como eu não sei o horário que vocês estão assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje estamos com duas visitas muito especiais. Se apresente aí, Thiago e Carol. Tarde, boa noite, bom dia. Não sabemos que horário o pessoal vai nos escutar. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui no município de vocês. Eu sou Thiago, sou graduado em Economia, trabalho com planejamento urbano. Sou da empresa hoje que ganhou a licitação, então, para estar realizando aqui no município a revisão do plano diretor, que é um pouco do que a gente vai conversar aqui. É um prazer estar aqui em Minas Gerais, eu sou de Porto Alegre, já temos uma larga experiência, a minha empresa, né, a Latos, em realização de revisões e de processos de planejamento urbano. E aqui para nós sempre estar aqui no estado de Minas Gerais, que é um estado grande, com uma quantidade enorme de municípios tão diversos, de tamanhos tão diversos, é muito interessante a gente conseguir trabalhar aqui. Boa tarde, eu sou Carol Queiroz, sou arquiteta, urbanista, sou da empresa Apó Territorial. A gente já desenvolveu outros trabalhos aqui no município de Rio Doce e a gente adora vir a Rio Doce, porque Rio Doce a gente vê como um município muito especial, um município de 2.500 habitantes que tem uma estrutura para viver e para morar tão boa comparada aos demais municípios de Minas Gerais, né? Eu fui muito tempo do governo do estado. Em Minas Gerais a gente tem 853 municípios e Rio Doce é um deles e muito especial. Obrigada pelo convite para participar. Já entrando no assunto que nós vamos debater aqui hoje nesse episódio, nada melhor do que explicar o plano diretor com vocês que estão por trás desse plano, explicando pra gente como vai funcionar e como é toda essa questão. Nós do Ensino da Manhã hoje tivemos uma palestra também que explicou lá, reuniu as salas para explicar como vai ser e como vai funcionar isso aí. O plano diretor é uma lei. Então, todos os municípios com algumas especificidades têm esse plano. Municípios com mais de 20 mil habitantes, municípios que têm grandes investimentos, seja por questões ambientais, por questões de turismo, eles têm que fazer essa lei. O plano diretor, ele ordena o território, ordena como é que deve ser o uso e a ocupação do território aqui no município. O que é uso e ocupação, né? Então, o uso são quais atividades podem ocorrer aqui, de quadra a quadra, bairro a bairro, lote a lote, o que pode, o que não pode, e a sua ocupação. Qual é o tipo de construção que vai ter, quantos andares, qual o afastamento da rua, como é que se dá a calçada, a largura da rua. Então, o plano diretor é dessas leis que servem para organizar o território. Mas não só isso, ele também serve para induzir o crescimento da cidade ou o desenvolvimento da cidade. Nem todas as cidades crescem, né? Algumas cidades mantêm seu mesmo tamanho, mas podem ir se desenvolvendo de diferentes formas. Então, o plano diretor é essa legislação que tem essa peculiaridade. Ela pensa muito o futuro. Eu acho que essa é uma das questões mais legais do plano diretor, porque a gente está pensando aqui, vendo hoje como é que funciona Rio Doce. Vamos lá, os debates que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo oficinas comunitárias, a gente está debatendo com os técnicos do município, buscando dados que têm saído agora, saiu no último censo, produzido em 2022. A gente vai entender o território, mas o nosso entendimento não é só para bastar agora, né? A gente está pensando no futuro. É um pouco isso que a gente quer conversar também aqui, um pouco qual é o futuro, o que vocês também pensam, o que a população aqui pensa do futuro de Rio Doce. E você, Carol, qual que é a sua visão e o que você realiza dentro desse plano diretor, que você começou falando aí das suas funções, e mais especificamente, qual que vai ser a sua função por trás desse plano? Ótima pergunta. A Apó Territorial atua aqui em Rio Doce junto com a Prefeitura para poder coordenar os trabalhos e verificar os trabalhos das duas empresas que foram contratadas para elaborar o plano diretor e o cadastro territorial.
Então, eu faço esse trabalho junto com a Latos Consultoria e com uma terceira empresa que não pôde estar aqui hoje, que é a Geojar, que é a empresa que faz o cadastro do território de Rio Doce. Como que esse cadastro é feito? Recentemente, às vezes vocês nem perceberam porque deviam estar em aula no horário, teve um sobrevoo de avião que vem e faz uma ortofoto, uma foto que é tirada do céu pelo avião e pega todo o território de Rio Doce. Então, todo o município está fotografado para a gente saber onde passa cada rio, cada rua, onde tem construção, onde tem curral, cada edificação do município está registrado nessa foto. Junto a isso, também passou um carro. Às vezes, quem estava na rua na hora percebeu que é um carro muito parecido com o carro da Google, que faz o Google Maps. Quando a gente pega o bonequinho do Google Maps e coloca lá no mapa, fica Street View. É exatamente aquilo. Aquele carro passa fotografando todas as fachadas das casas. Para quê? Para a hora que a gente junta a imagem que é vista do céu com a imagem que é vista ali pelo carro, a gente sabe se aquela casa tem 2 andares ou 3, né? Como que está a situação de construção dela. Porque como o Thiago falou, o que o plano diretor vai fazer? Aí o cadastro, vocês entenderam, né? Essa parte de registrar as imagens, fazer grandes mapas e ter um sistema no município. O plano diretor vai indicar, e são vocês, viu, gente? A gente está aqui hoje porque vocês têm que participar das oficinas. E a juventude tem muito mais facilidade de participar, porque vocês tiveram as aulas de geografia recentemente desse tema. E também porque esse futuro que se pensa para esse plano, que é um futuro projetado para daqui 10 anos, é o futuro de vocês, né? Então é muito legal ter a participação de vocês, porque sabe aqueles filmes que a gente vê, assim, que tem umas casas, que tem na frente um jardim, né? Às vezes tem um passeio que todo mundo tem facilidade de andar. Aquilo ali acontece depois que a cidade já está bem madura, porque teve uma diretriz numa lei falando, não pode fazer um degrau no passeio, não pode colar uma casa na outra em determinadas áreas da cidade. A gente não quer que faça um galinheiro ou um matadouro de porquinhos na praça da cidade, no imóvel. Então, são essas coisas do uso, né, que o Thiago falou, se é indústria, se é comércio, se é serviço, e também qual que é o tamanho disso. O que a gente pode construir? A gente pode fazer um grande estádio de futebol na entrada da cidade? Será que lá é o melhor lugar? Ou será que o melhor lugar é em outro, onde os carros possam chegar e as bicicletas e quem está a pé, né, conseguir chegar sem causar um impacto gigantesco na cidade? Esse é meu papel, verificar esse trabalho. E, Thiago, quero fazer uma pergunta para você. Você pode nos explicar as etapas para elaborar o plano diretor? Ótima pergunta. Olímpio Thiago, meu xará. O plano diretor, ele tem, como qualquer processo de planejamento, ele tem etapas para serem desenvolvidas. Então, o plano diretor é um processo de planejamento que vira uma lei. Isso é legal falar. Quem faz as leis, os responsáveis de fazer a lei no município são os vereadores. Normalmente, todas as leis são elaboradas pela Câmara de Vereadores. O plano diretor tem essa peculiaridade. Não é puxar a brasa para o meu assado, mas eu acho que é das leis mais legais que se tem, porque ela não surge da Câmara de Vereadores, elas muitas vezes surgem do Executivo, então, da Prefeitura Municipal, que, através dos seus técnicos, ou como aqui no município, contrata uma empresa para elaborar esse processo de planejamento. É um processo. Na verdade, o plano diretor, ele não tem um fim. Ele é um processo que, mesmo depois que exista a lei, ele continua. Mas nesse processo que a gente elabora esta lei, a gente normalmente divide ele em 4 etapas. A primeira etapa é o plano de trabalho. É como vai ser feito. É o município, junto com seus técnicos, a empresa verificadora, a empresa consultora, vai dizer como é que a gente vai fazer o passo a passo, quais são os agentes que vão ser envolvidos, quantas reuniões comunitárias nós vamos fazer, quais são as comunidades que a gente vai buscar, vai ter reunião temática, quais os temas que a gente vai debater. Então, a gente bota tudo isso num documento, num papel para dizer, bom, esse é o passo a passo do nosso plano. Essa é uma receita de bolo. Vamos fazer o plano dessa forma. Aprovado isso, a gente vai para a segunda etapa.
que é o diagnóstico. É a etapa que a gente está agora. Então, a gente está numa parte de diagnóstico que a gente chama que é a leitura da cidade, né? O Estatuto da Cidade, que é uma lei federal que diz como tem que ser feitos os planos diretores, ele chama de leitura da cidade essa parte. A gente junta elementos técnicos, faz pesquisas secundárias, que é pesquisa nos órgãos públicos, como o IBGE, os próprios órgãos da prefeitura, entrevista os técnicos aqui. Isso é uma leitura técnica, que a gente busca todos os dados do município. Junto com essa leitura, para entender o município, a gente também faz uma leitura comunitária. Iniciamos ontem. Ontem a gente esteve lá em Santana do Deserto, teve a comunidade também de Marimbondo lá. Hoje a gente vai estar realizando uma oficina comunitária em São José de Entre Montes e também na comunidade do Funil. A gente vai até a comunidade ouvir. A gente sempre diz, né? Quem mais entende da cidade onde se mora são quem mora na cidade. Juntando essa leitura mais técnica do economista, do arquiteto urbanista, do geógrafo, com a leitura de quem ali mora, que são diferentes profissões, diferentes idades, diferentes bairros do território, a gente tem a leitura da cidade que a gente chama de diagnóstico, é entender como o município está. O município já tem um plano diretor, já teve outros planos diretores, já teve outros processos de planejamento. O município está crescendo, está diminuindo, a área urbana dele é muito grande, é muito pequena. Isso é importante falar, o plano diretor não pensa só na área urbana, onde tem cidade, na sede do município. A gente está falando de todo o território rural, do que é produzido, das relações com outros municípios. Entendendo esse contexto, do que é o município, como é que hoje ele está, comparado a outros municípios do Brasil, comparado a outras questões sociais que a gente consegue pensar o futuro. E daí começa a etapa mais legal, digamos assim, né? Que é a etapa de a gente sugerir a cidade que a gente quer. O plano diretor ele tem uma data de validade, digamos assim. O plano diretor ele é pensado para 10 anos. Então, a cada 10 anos, uma cidade teria que revisar seu plano diretor. Por isso que a gente fala que um plano diretor, a gente está pensando a cidade daqui a 10 anos. A Carol falou um pouco isso. A gente está pensando o futuro para daqui a 10 anos. A gente fazendo um plano hoje, a gente sabe que até daqui a 10 anos ele vai ter que ser revisado. Então, o que a gente quer que a cidade tenha até 10 anos? A gente faz propostas. E daí a Carol colocou bem. Bom, nós gostamos de casas com quintais maiores, isso é um atributo legal na cidade. Bom, o que a gente pode propor para quem for construir a sua casa agora tem essa possibilidade. Ou não, é uma cidade que cresce muito, a gente tem que prever uma possibilidade de habitação mais barata. Então a gente tem que pensar zonas que a gente controle alguns parâmetros para ali se habitar. A gente chama essas zonas de zonas especiais de interesse social. Isso tudo são ferramentas, instrumentos que dentro do plano diretor a gente pode ir construindo. Fechada essa parte de propostas, a terceira etapa, então a gente teve a primeira, do passo a passo, o que fazer, um plano de trabalho, a segunda, um diagnóstico, a terceira, as propostas. A gente tem mais ou menos esse processo de planejamento concluído, a gente pode ir para a minuta de lei, que, como eu disse, o plano diretor, ao fim, ele tem que virar uma minuta de lei. Então, a gente tem que traduzir tudo isso no juridiquês, né? A gente tem que botar artigo, parágrafo, inciso, capítulo, título. Isso tudo é como as leis hoje se colocam para depois os juristas, os legisladores poderem aplicar ela. Então, esse é um pouco as etapas de um plano diretor. E, Carol, fale no seu ponto de vista as etapas para elaborar o plano diretor. Pois é, o Thiago trouxe aqui todo esse passo a passo. O que eu tenho para complementar dessas etapas? Nessa etapa que a gente está agora, vão acontecer oficinas, já estão acontecendo. Começou ontem a gente fez na comunidade Santana e a comunidade de Marimbondo também participou. Então, a gente reúne em uma oficina, se a oficina é lugar de trabalhar, né, gente? Então, a gente se reúne em uma oficina com mapas, com material, post-it, canetinha. A gente senta ali em cima daqueles mapas, né, em volta daquela mesa, e todo mundo fala o que acha do lugar que mora. Olha, aqui eu acho que está faltando fazer um sistema de esgoto. Acho também que eu quero preservar essa vista para a Pedra do Escalvado, sabe? Ou aqui na praça, a gente tinha muita vontade que tivesse um cinema que usasse melhor o espaço do Espaço Candonga e fizesse projeção de filmes
que são lançamento no Brasil e no mundo. A gente não quer que venham só aqueles que vêm depois, não. A gente quer o que está no lançamento. Então, vocês vão para essa mesa e fazem a oficina. A oficina é a hora de trabalho da comunidade. Depois, os técnicos se reúnem lá, embaralham isso tudo e traz de volta para uma audiência pública, que vocês vão participar de novo. E vão falar assim, olha, é exatamente isso que a gente falou. Ou não. Não, gente, ó, vocês aí técnicos, vocês pularam uma parte que a gente detalhou diferente, né? A gente quer, por exemplo, a gente quer para subir para... Eu adoro a utopia. Só a juventude pode trazer utopia para o plano, hein, gente? A gente quer um teleférico para ir para a parte alta da cidade. Porque subir esse morro aí é muito difícil. Esses que tem que propor. Porque quem é mais assim da minha idade para depois... não pensa nessas coisas mágicas, não. As pessoas mais quadradonas igual eu só penso no de sempre. O ônibus, motocicleta, né? Vocês não, vocês estudar geografia agora, né? Sabe que tem aqueles funiculares, vocês sabem dos teleféricos. Se não sabe, vai estudar isso aí, vai dar uma busca no Google. Proponham coisas legais para a cidade, porque só a juventude é utópica. E, ao final, é essa parte que o Thiago falou. Depois que a gente fizer todas essas propostas, vai lá para a Câmara, os vereadores promulgam uma lei e aquilo tem que ser feito nos próximos 10 anos. E quem são os fiscais do plano diretor? Desde a hora que elabora até a rotina da cidade. Vocês. Estou vendo o vizinho aqui, ó, querendo fazer uma escada no meio do passeio. Não pode. Como que a minha avó idosa vai passar nesse passeio? Ou prefeitura. Estou vendo uma obra aqui, ó, que não pode. Porque eu participei do plano diretor, eu sei que aqui não pode fazer isso. Então tem que participar e depois tem que fiscalizar a cidade. E só a juventude que sabe fazer isso bem. E como eles já deram a palestra aqui na escola para nós alunos sobre explicando o que é o plano diretor, quais são as comunidades previstas com novas reuniões que vocês vão dar? Ótimo. Então, nessa fase que a gente está agora de tentar entender um pouco o município, na leitura comunitária, nós vamos realizar 8 oficinas comunitárias. Ontem nós realizamos uma, então, em Santana do Deserto, e foi a comunidade também de Maribondo lá. Hoje nós temos mais 2 oficinas, que é São José de Entre Montes e a comunidade do Funil. Então, hoje, dia 12 de setembro. E em outubro, agora, daqui a 15 dias, a gente volta para realizar mais 4 oficinas. Vamos lá, quais são as 4, já ajudando na divulgação, então. Sabemos que esse podcast tem bastante divulgação aqui no município. A gente torce que as pessoas ouçam e venham participar também. Talvez para hoje de noite já não consigo, mas hoje a gente está gravando dia 12 aqui, né? Não sei que dia as pessoas vão ouvir. Mas para os próximos dias ali, dia 2 de outubro, então, nós temos a oficina comunitária com a parte baixa e uma oficina comunitária com a comunidade do Jorge. Dia 3 de outubro, nós temos uma oficina comunitária com o Perobás e Aimorés e uma outra com a parte alta e Graminha. E dia 4 de outubro, nós temos com a comunidade de Matadouro. Então, essas são as próximas oficinas comunitárias. Convidamos a todos, vão ser sempre no final do dia, em espaços que a gente sempre tenta ser o mais acessível possível. E a ideia dessas oficinas é a gente conversar sobre a cidade. Então, um pouco aqui, a gente sempre começa todo o nosso processo de participação pública, explicando o que é o plano diretor, falando dessas etapas que a gente conversou um pouco aqui, mas este momento é da gente falar menos, o momento da oficina, e ouvir mais. A gente quer entender em cada comunidade quais são os pontos positivos do município, quais são os pontos negativos, o que tem de infraestrutura, serviços, ou o que não tem de infraestrutura e serviços e que precisa. Isso nos ajuda muito no processo de planejamento. Porque quando a gente pensa em morar numa cidade, o que a gente precisa para morar numa cidade? A gente precisa ter um comércio para comprar ali o nosso pão, comprar uma farmácia para comprar o remédio, precisa ter uma gama de serviços públicos, seja de saúde, segurança, iluminação pública, ter a questão da educação, das escolas. Então, todos esses serviços públicos, infraestrutura pública, comércio, onde trabalhar é fundamental para eu poder morar no município, ter empresas para eu trabalhar, ter onde trabalhar. Tudo isso a gente pensa como está
dividido no território, espacializado no território, para a gente, de alguma forma, pensar, bom, aquele bairro mais distante, com menos infraestrutura, é possível, se a cidade crescer muito, a gente vai induzir que cresça para aquele lado lá, distante de toda a infraestrutura que o município tem, ou a gente quer que essas pessoas venham morar onde já tem mais infraestrutura? Isso é um planejamento que a gente tem que fazer. A gente sabe hoje que não é só Rio Doce, mas todos os municípios têm necessidades financeiras. Então, a gente chama, né, de cobertor curto, né? Se a gente puxa de um lado, um pé fica de fora, se puxa do outro, a mão fica de fora. Então, o melhor é que a gente tenha cidades mais compactas, cidades que a gente consiga ter o maior número de serviços públicos mais perto de todo mundo, para a gente não precisar investir tanto em transporte público, para as pessoas não precisarem se deslocar tanto para ir trabalhar, porque isso também é tempo de vida, é tempo das pessoas poderem estar com seus próximos, né? Então é isso um pouco o planejamento que o plano diretor pensa, assim, não é só como vão ser construídas as casas, edifícios dentro do lote, mas é como essa distribuição de equipamentos públicos está no território. E qual é a melhor forma da gente saber isso? É ouvir quem mora em cada comunidade. É saber como cada comunidade está. Por isso que é tão importante as oficinas comunitárias. E aqui a gente faz um apelo, né? Pede para todo mundo, venham, participem. Não precisa ter conhecimento nenhum para chegar numa oficina comunitária. Não precisa ser representante de nada para chegar numa oficina comunitária. É chegar e conversar. É uma conversa. A gente faz em forma de oficina, bota mapas na mesa, como a Carol falou, pega a canetinha, risca os locais mais melhores de infraestrutura, riscos que têm menos infraestrutura, para a gente entendendo esse território. Então é isso. Nossa conversa chegou ao fim, né, de mais um podcast. Quero agradecer a Carol e o Thiago por ter disponibilizado o tempo de estar aqui nessa troca de ideias com a gente, explicando, né, como vai funcionar esse plano diretor e trazer também a atenção da comunidade para a importância disso, né, que vai determinar o futuro da nossa cidade. Carol, eu peço a você que faça suas considerações finais e se despeça dos nossos ouvintes. Gente, muito obrigada pela participação. Novamente, eu gosto muito de vir a Rio Doce. Acho esse município um município muito especial. Acho que vocês têm muitas potencialidades. Meu olho brilha toda vez que eu estou vindo para cá. Quando a gente passa ali no Aras e começa a ver o rio e vem acompanhando o rio até chegar aqui em Rio Doce. Para quem é de fora, gente, isso é muito mágico. As paisagens daqui são muito lindas. Então, assim, vocês estão de parabéns pela cidade, estão de parabéns pelo podcast. Foi muito boa a nossa conversa. Suas considerações finais aí. E agradeço pela oportunidade dessa conversa e despeça os nossos ouvintes e deixa um recado a eles. Não, perfeito. Então, agradecer Olímpio, Requelme e Nemias pela entrevista. Acho que parabéns, assim, pelo projeto de vocês. É muito bom estar conversando e tomara que essa conversa seja compartilhada e muita gente ouça. Eu faço, na verdade, a Carol já falou um pouco antes, eu acho que o plano diretor é um momento único para a cidade. Não é porque eu trabalho com isso, mas é um momento único, realmente é um momento que a cidade está debatendo o seu futuro. E debater o futuro não é coisa pouca, na verdade, né? A gente vive tanta premência do presente que debater o futuro, às vezes a gente não tem nenhum momento de fazer isso. E a cidade como um todo muitas vezes não tem esse momento. Então, é o momento da gente pensar onde queremos estar daqui a 10 anos. Nesse momento, a gente tem que fazer um pacto, a gente chama de um pacto social, decidir onde todos nós queremos estar daqui a 10 anos, mas é o momento que a gente tem que se permitir, a Carol falou em utopia, sonhar. Qual é a Rio Doce que a gente quer daqui a 10 anos? Então, convidar todos a participarem desse sonho, venham, participem das oficinas, participem das audiências públicas, para que a gente tenha, o plano está previsto ser concluído no início do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, a gente tenha até ano que vem um grande projeto de lei para entregar na Câmara de Vereadores, que seja um projeto de fato de um sonho para Rio Doce daqui a 10 anos. Obrigado. É isso aí, obrigado pelas palavras. Olímpio, faça suas considerações finais e despeça os nossos ouvintes. Muito obrigado a todos por terem tirado um tempinho para vir aqui e serem entrevistados, o Thiago e a Carol. E também agradeço a todos os ouvintes por terem tirado um tempinho para nos ouvir e ver os projetos tão incríveis para cá. Agora, faça suas considerações finais, Raquel. Desde já agradeço a participação do Thiago e da Carol por estarem aqui e espero que todos os ouvintes tenham entendido sobre o que é o plano diretor. Até a próxima. Então é isso, nosso Estadualcast chegou ao fim de mais um episódio. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo. Valeu!
Você ouviu o Estadual Cast, uma ação do programa Abrindo Espaços, desenvolvido pelo Grupo Semeado, via plano de reparação das referências culturais.